Oi, seja bem-vindo ao Manual da Tecnologia. Meu nome é Fernando, sou técnico em informática e hoje, com esse vídeo, se inicia uma série de vídeos que vamos apresentar soluções em reparos em informática em nível avançado. Confira o tutorial a seguir. No manual de tecnologia de hoje, iremos falar de notebooks com a porta USB quebrada. Nesse exemplo, usaremos um notebook e-machines, mas o procedimento serve para todos os modelos. A diferença é a arquitetura de cada máquina e parafusamento. Você pode ver que os pinos estão soltos. Nesse caso, o conector está quebrado e os 4 polos estão realmente soltos, podendo fechar curto na conexão de algum pendrive ou qualquer componente. Nesse caso, nem se aconselha ligar o notebook para evitar qualquer tipo de danos. Acompanhe agora o processo de desmontagem do equipamento. Iniciamos retirando a bateria do equipamento e usando ferramentas básicas como chave Phillips de precisão. Comece soltando os parafusos das tampas inferiores da máquina. Assim, retirando a tampa, você irá encontrar alguns dos componentes que compõem a máquina. Começando com o HD, que é numerado de acordo com a ordem de serviço. Tampa central, que estão as memórias. Agora começamos retirando os parafusos laterais e centrais, que seguram a tampa superior do teclado, a tela. Soltamos todos os parafusos que são grudados por tamanho. Existem vários tamanhos diferentes de parafusos. O importante é pré-classificar por tamanho para facilitar na montagem e evitar dano à estrutura da máquina. Os parafusos maiores seguem a parte de trás, onde se fixa a tela. Os menores normalmente estão debaixo da bateria e na parte frontal da máquina. Os parafusos de teclado normalmente ficam no meio e os parafusos da frente são normalmente para segurar tampas para acabamento da máquina. Tem que fazer o desparafusamento completo de toda a máquina e realmente sempre pré-classificar os parafusos por tamanho, normalmente usando 2 cores para classificar, os grandes e os pequenos. Os parafusos de trás fixam a tela, então são os mais importantes e normalmente eles são mais grossos. O importante já é deixar esses dois separados. Às vezes se precisa trocar a ponta da chave para usar entre um parafuso e outro. Normalmente os parafusos de teclado eles têm a bitola mais fina, que requer uma chave mais fina para poder soltar o parafuso. Agora nós vamos retirar o adaptador Wi-Fi da máquina. Solte os parafusos e cabos das antenas e puxe o soquete. Usamos uma espátula para abertura de travas plásticas e adaptadores. É feita a numeração do equipamento. Agora, com cuidado, vá puxando os cabos da antena pelos conectores das trilhas no plásticos. Existem pequenas travas que ficam por cima. O importante é retirar devagar seguindo o cabo. O leitor de DVD é só puxar para fora que ele sai do soquete. O computador já está quase aberto, agora precisamos conferir se não ficou nenhum parafuso. Vendo que todos foram retirados, podemos virar o equipamento e abrir a tela com cuidado. Na parte superior, começamos a soltar a tampa que possui os botões de power. Começamos levantando as laterais com a espátula plástica. As travas são precisas, por isso necessitam de cuidado ao levantar.
Mais uma conferida para ver se ainda resta algum parafuso no fundo. Vendo que todos estão certos, podemos efetuar a remoção da tampa. Agora soltamos o teclado, apenas puxando para frente devagar, porque precisamos primeiramente abrir o soquete do cabo flat do teclado. Basta levantar a trava que o cabo se solta. O mesmo também é numerado, de acordo com a ordem de serviço. Soltamos todas as fitas de fixação e começamos a soltar os parafusos superiores que seguram a placa-mãe e a dobradiça da tela. Soltando esses parafusos, soltamos a dobradiça que segura a tela. Com cuidado, vá afrouxando os parafusos da tela. Assim, você já pode remover a tela de uma vez, mas com cuidado por causa do cabo flat. Soltamos o flat principal e os cabos. Todos os cabos devem ser levantados da carcaça. Verifique sempre os parafusos e os remova todos os cabos que necessitam de atenção e muito cuidado na remoção. Faça devagar e use uma pinça para auxílio. Assim, o parafuso que sustenta a tela já pode ser removido. Após você completar essa etapa de remoção e levantamento do cabo e remoção de todos os últimos parafusos que são encontrados durante esse processo, porque normalmente embaixo das cavas possui alguns parafusos também. Então, após levantar esses cabos, eles se destacam e já podem ser removidos. Agora, nesse momento, já pode se soltar também o cabo de áudio que liga aos alto-falantes do equipamento. São ligados também por um conector, e esse conector deve ser desligado, normalmente com a ajuda de uma pinça de precisão. Vai soltando as travas com muito cuidado para não quebrá-las e também para não romper o cabo. Assim, levantando os cabos, deixando todos para cima, fica vários cabos que fazem todas as ligações do equipamento, como o Wi-Fi, o cabo flat que liga o inverter da tela, que serve para alimentar a iluminação da tela. Então esses cabos todos são trançados pelo meio das cavas. Agora, retirando os últimos parafusos, remova as tampas que dão o acabamento plástico sobre as dobradiças. Com uma pinça, introduza abaixo com cautela, puxe para cima. Faça isso nos dois lados da tela. Verifique se todos os componentes estão soltos, inclusive o cabo terra da tela. Pronto, agora podemos remover a tela com as mãos nas laterais, erguendo devagar e encontrando um lugar seguro para a mesma. Retire os parafusos menores que estão debaixo dos tampões plásticos que servem para dar acabamento ao parafuso. Remova todos. Com cuidado, com uma pinça, vá removendo esses tampões que servem para esconder os parafusos que ficam embaixo. Normalmente servem para dar acabamento, são feitos normalmente de plástico também. É apenas uma película plástica que vai sobre esses parafusos para esconder. Agora pode ser removido esses parafusos. Agora soltamos todos os soquetes dos cabos do áudio, do talkpad. Vamos erguendo a tampa da lateral com as mãos devagar, soltando todas as travas. E a ajuda de uma espátula plástica, vamos destravando o notebook, ouvindo as travas uma a uma. Assim, removemos a tampa e temos a placa-mãe exposta. Com a placa-mãe exposta, podemos fazer o desparafusamento da mesma, que contém também alguns parafusos.
Lembrando que sempre contamos com a base antistática e devemos descarregar a energia antes de manusear com a mão a placa eletrônica. Com isso, devemos de soldar também a bateria da placa. Soltamos um polo que já é o suficiente para cortar a energia. Confira agora as avarias na porta USB, o componente está quebrado e começamos a substituição. Com a base para fixação da placa, iniciamos passando fluxo de solda no estanho da placa, em todos os pontos de solda do conector. Com o soldador em 300 graus e um sugador de solda, aqueça o estanho e remova pressionando o sugador. Use também a estação de ar quente em 260 graus e vá assoprando ar quente, sugando a solda com o sugador até o conector ficar livre. Para ser removido com a ajuda de uma pinça de precisão, vá aquecendo a parte superior da solda e com a pinça vá puxando que o conector se solta facilmente. O conector já está em mãos, já foi removido da placa. Agora iniciaremos a soldagem do conector USB novo. Iniciamos fixando o conector nos pontos de solda que foram removidos. Agora fixamos a placa e iniciamos a soldagem. Com o estanho e o ferro de solda em 300 graus. Vamos pontilhando a solda em todos os pinos e deixando excesso de solda sobre os pinos e vamos aquecendo para que a solda realmente se fixe ao pino do conector. Agora pegamos a estação de ar em 300 graus com uma força no vento no 5, dependendo da estação de ar que se usa. É uma força suficiente para fazer a solda atravessar o pino, porque dos dois lados da placa existem trilhas que precisam ser linkadas através da solda. Então com ar quente a solda vai atravessando a placa e fazendo esse link. Com a ajuda do ferro de solda, vá derretendo o estanho e soprando com a estação de ar. Agora fazemos a limpeza do fluxo com álcool isopropílico e limpa-contato e pincel. Aí está a solda já limpa e concluída. Conferimos o conector para verificar qualquer avaria. Com resultado positivo, iniciamos a montagem do notebook. Iniciamos colocando a placa sobre a tampa inferior e fixando com os parafusos, que nesse modelo apenas um parafuso fixa a placa. Inserimos a tampa superior com cuidado, verificando se está tudo posicionado. Começamos o travamento pelas bordas. Iniciamos a fixação dos cabos flat, fazendo todas as conexões como touchpad, botão de power. O soquete é simples, basta conectar o cabo e fechar a trava. Inserir os parafusos na tampa, fazendo a fixação da mesma. Assim colocamos os parafusos da parte superior, que são os menores. Deve-se tomar cuidado nos tamanhos dos parafusos para nunca atravessar o plástico.
Após alguns parafusos, fixamos a tela na base com as dobradiças. Aplicamos os parafusos que normalmente são maiores e mais grossos. Deve ser aplicado com cuidado. Nesse momento, fixe e segure a tela e vá fixando no mínimo 2 parafusos de cada lado na dobradiça para poder já dar sustentação o suficiente para a tela já poder ficar no ângulo de 90 graus. Agora nesse momento já pode se iniciar a colocação dos cabos da antena Wi-Fi pela trilha funda do plástico, assim seguindo o caminho com cuidado e ajuda de uma espátula plástica para não gerar danos ao cabeamento. Normalmente, o Wi-Fi do notebook conta com duas antenas que são fixadas atrás da tela e esse cabo tem que ir até o controlador de rede, que fica na parte inferior da placa-mãe. O cabo do áudio que conecta os alto-falantes também segue esse caminho. Após percorrer o caminho, se atravessa por uma perfuração do outro lado da placa. O cabo da webcam também segue o mesmo caminho e deve ser ligado na placa-mãe, e ele vem até uma certa altura, seguido pelo cabo da antena, e posteriormente ele acaba se dividindo nesse momento e um vai para cada lado. Então o cabo do Wi-Fi tem que seguir toda a canaleta e ele vai ser atravessado pela perfuração para o outro lado. Agora verificamos todas as travas e fechamos a tela com cuidado, virando o equipamento do outro lado. Agora estamos fixando os parafusos que seguram também a dobradiça pela parte inferior. Esses parafusos normalmente são mais grossos e também são muito importantes. Coloque todos os parafusos das laterais para garantir já a fixação do quadrado. Agora inserimos o CD-ROM. Sempre deve-se prestar atenção nos parafusos para evitar danos. Agora vamos fixar o conector Wi-Fi. Inserimos o adaptador no Wi-Fi no soquete, que conta com dois parafusos menores, normalmente prata. Agora a etapa de ligação já foi concluída. Efeito a conferência dos flats, iniciamos fixando o teclado, que é travado no slot central. Após inserir o flat, feche a trava. Insira a tampa que faz o acabamento dos botões, fazendo o travamento e verificação com as mãos, pressionando levemente as travas. Agora iniciamos a colocação das duas tampas de acabamento da dobradiça, fazendo uma conferência em todo o equipamento para ver se não tem danos. Fechamos o equipamento e fazemos a finalização do parafusamento e a colocação das últimas peças do componente. Colocamos todos os parafusos na lateral, inclusive na frente, tomando sempre alerta o tamanho dos parafusos. Agora fixamos a carcaça e o teclado é parafusado através de um parafuso um pouco mais fino e comprido. Vale sempre verificar na tampa inferior os locais que o parafuso prende o teclado está marcado por uma figura do teclado ao lado do buraco que insere o parafuso. Após colocar todos os parafusos da lateral e da frente, vamos inserir o HD. Inserimos o HD com cuidado enfiando no soquete SATA. Agora fixamos o parafuso que prende o leitor de CD e já colocamos a tampa que dá o acabamento da memória. Normalmente são parafusos menores que prendem essas tampas
então sempre se deve deixar normalmente no componente ou já deixar também classificado. Esses parafusos são bem menores e servem só para fazer o acabamento da máquina. Teste final. Com o notebook ligado e completamente remontado, inserimos o pendrive na porta que foi substituída e após os testes, o computador está pronto para ser entregue ao cliente, já com a porta USB nova. Muito obrigado a todos e até a próxima.